Porque depois de quase 3 décadas de hegemonia do PSDB aqui no estado, a partir de 1º de janeiro, São Paulo vai ser governado por Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O ex-ministro de Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro foi eleito com 55,27% dos votos. O candidato do Republicanos votou pela manhã em uma escola no interior do estado. São José dos Campos foi onde o carioca Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Bolsonaro e morador de Brasília até o início do ano, registrou domicílio para disputar a eleição para o governo de São Paulo. Fizemos o melhor, uma campanha limpa, uma campanha propositiva. Procuramos sempre apresentar o que nós pensamos para o estado de São Paulo e para o Brasil. Após votar no Vale do Paraíba, Tarcísio seguiu para a capital paulista, onde chegou por volta das 4 da tarde e foi para uma casa que funciona como ponto de apoio do candidato e da campanha. De lá, seguiu para o hotel, também na zona sul da cidade, onde chegou já com a totalização dos votos em curso. Às 7h23 da noite, com 93,33% das urnas apuradas, o candidato do Republicanos chegou a 55,34% dos votos válidos e já não podia mais ser alcançado pelo adversário, Fernando Haddad, do PT. A eleição em São Paulo estava definida, com Tarcísio de Freitas eleito governador do estado mais rico e populoso do país. O resultado final foi confirmado menos de 2 horas depois. Tarcísio teve mais de 13.480.000 votos, o equivalente a 55,27% do total. Eu queria agradecer a expressiva votação, os mais de 13.400.000 votos que nós tivemos, que nos conduziram à vitória aqui no estado de São Paulo. Sou muito grato a todos esses eleitores e agora a gente faz um governo para 46 milhões de paulistas. Embora alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, seu padrinho político, Tarcísio de Freitas garantiu que vai dialogar com o novo governo federal. Para que a gente possa trazer política pública para o estado, vai ser fundamental o alinhamento e entendimento com o governo federal. Esse entendimento nós vamos buscar. A partir do momento que houver uma convocação para conversa, nós estaremos lá. O governador eleito preferiu não anunciar nomes que possam compor o secretariado, mas adiantou que os critérios de escolha serão técnicos. Tarcísio também disse que recebeu uma ligação do candidato derrotado, Fernando Haddad, parabenizando-o pela vitória. Haddad recebeu quase 11 milhões de votos em São Paulo, cerca de 44% do total, o que para ele é motivo de comemoração. Eu poderia estar mais feliz se eu tivesse ganhado a eleição, mas o fato de ter contado com o apoio de vocês, os partidos aliados, permitiram a nós todos realizarmos a melhor das nossas eleições em 40 anos. Aqui mostrando então, né, as falas tanto do candidato eleito Tarcísio de Freitas quanto do candidato derrotado Fernando Haddad. Vamos ver como é que foi o resultado aqui na região? Vamos colocar aqui no telão das 3 principais cidades. A gente vai soltar aqui as informações, né? Começando por Araçatuba, a gente teve Tarcísio de Freitas aí com 69,81%, enquanto Fernando Haddad teve 30,19%. Foi das 3 principais cidades a que teve maior desempenho de Tarcísio, né? Exatamente. Nós conseguimos aí, vamos arredondar, 70% em Araçatuba contra 30% do Fernando Haddad para o Tarcísio. E nas outras cidades os índices são um pouco menores, mas muito semelhantes, né? Muito parecidos. Vamos dar uma olhada em Presidente Prudente agora? Vamos ver qual que é a próxima cidade. Prudente, então, trazendo aí 68,63%, muito próximo, como o Peter falou. Fernando Haddad com 31,37%. Na região de Prudente, Peter, assim como no primeiro turno, a região do Pontal foi a única que teve uma participação um pouco mais assertiva por parte do PT, mas de maneira geral, Tarcísio de Freitas tendo ali um resultado positivo também em Prudente. Exatamente, em Prudente, e nós vamos ver na sequência também São José do Rio Preto, com uma diferença muito parecida com a dessas cidades. Vamos colocar aqui então Rio Preto, só para a gente poder analisar e conseguir ter um pouco dessa noção, 68,34% a 31,66%. Quer dizer, resumindo, pessoal, 7 em cada 10 eleitores da região acabaram votando em Tarcísio de Freitas, né, um índice maior do que a média estadual, até porque a gente sabe que Fernando Haddad teve um desempenho bastante superior na capital e na grande São Paulo, mas o interior tem uma característica de uma pauta mais conservadora. Esse resultado, na verdade, não surpreende, né? Nem a campanha de Haddad, muito menos a de Tarcísio. Exatamente. Tanto no primeiro turno como agora no segundo turno, deu o que todo mundo previa. O eleitor do interior é mais conservador, com uma pauta mais familiar e de direita, que tem o alinhamento com o Tarcísio nesse caso.
O que esperar de Tarcísio a partir de 1º de janeiro? Tem toda uma expectativa pelo seguinte: ele representa o bolsonarismo no estado de São Paulo. Os mais radicais querem uma pauta mais ideológica, querem uma conduta mais apaixonada pelo bolsonarismo. Mas ele já sinalizou que deve ser uma pessoa mais moderada, conversando inclusive com o presidente Lula. Qual a sua leitura disso? Eu vejo o Tarcísio como um governante bastante inteligente. Não adianta você ficar brigando, e a prova disso foi a queda nas eleições do Bolsonaro. Você não pode ficar brigando. Então ele vai ter que se alinhar e vai ter que procurar trazer o melhor para o Estado. E ele só vai conseguir isso tendo um alinhamento com o governo federal. Eu conversei com algumas lideranças partidárias ontem à noite e eles estavam me dizendo o seguinte: com o resultado da derrota de Bolsonaro nas urnas, a conta de apoio vai chegar. Quer dizer, Bolsonaro talvez possa chegar em Tarcísio e falar: quero um pouco de cargos, quero fazer indicações e tudo mais. Como que você acha que Tarcísio vai lidar com tudo isso? Ele está fazendo um discurso de pessoas técnicas para secretarias, mas e a cota política? Como você acha que ele vai conseguir administrar tudo isso? Vai ser complicado, mas essa conta realmente deve vir. Agora, ele vai ter que ter habilidade para conseguir conduzir isso sem prejudicar o seu governo. Tarcísio de Freitas deve adotar uma postura mais ao centro a partir do ano que vem, agora que já passou o período eleitoral, depois que ele assumir, ou ele realmente deve ficar um pouco mais à direita? Faço essa pergunta complementando porque ele tem aliados importantes. Tem Kassab, por exemplo, que é uma característica muito forte do Centrão, e outras lideranças que acabaram o apoiando, como, por exemplo, o governador Rodrigo Garcia. Eu vejo o Tarcísio como sendo alguém de centro. Ele foi escolhido por Bolsonaro pelas suas capacidades e habilidades técnicas. Mas ele já vinha de trabalhar com a Lula e com a Dilma mesmo no governo dela. Então, a tendência é que ele tenha um alinhamento mais com o centro do que com a extrema-direita.